Olá, dando continuidade ao nosso módulo de inflamação, hoje nós falaremos sobre anti-inflamatórios e imunossupressores. Como já discutimos anteriormente, a inflamação, o processo inflamatório em si, é um processo benéfico para o nosso corpo. A gente precisa da resposta inflamatória para que o nosso corpo, consiga reorganizar a homeostase, consiga eliminar o agente agressor e, consequentemente, promover o reparo. Porém, tem algumas situações que a resposta inflamatória ela pode trazer um desconforto ou pode até se tornar patológica, tá certo? Nesse sentido, os anti-inflamatórios e imunossupressores, que são medicamentos que vão inibir a resposta imunológica de uma forma mais intensa, ele tem um papel importante. É importante que a gente entenda como é que esses medicamentos eles vão agir no nosso corpo para que se tome a melhor conduta. Quando a gente fala de anti-inflamatórios e imunossupressores, nós temos diversas classes, certo? Aqui nós vamos destacar 4, falar rapidamente, dar alguns insights sobre cada uma delas. É importante que vocês tenham uma leitura mais aprofundada posteriormente. Inicialmente, então é importante a gente destacar que dessas 4 classes, nós temos os AINE, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Esses anti-inflamatórios não esteroidais, eles também têm uma subclasse, que são os coxibes, que eles estão basicamente, que o mecanismo de ação deles é basicamente associado à inibição de uma enzima, que ela está intrinsecamente associada ao processo inflamatório agudo, catalisando a síntese de alguns mediadores lipídicos, que são as prostaglandinas, tromboxanos, e que têm função importantíssima na resposta inflamatória. Nós temos os glicocorticoides, também chamados de anti-inflamatórios esteroidais, porque eles vão agir utilizando um outro mecanismo intracelular. E, posteriormente, nós temos os imunossupressores. Os imunossupressores e os anticorpos monoclonais. Inicialmente, a gente vai falar um pouquinho sobre os inibidores da ciclooxigenase, ou os anti-inflamatórios não esteroidais. Esses medicamentos eles possuem algumas características em comuns. O primeiro, lógico, é a inibição da COX, mas eles também, eles são ácidos fracos. O que significa dizer que eles são ácidos fracos? Sendo ácidos fracos, ele tem só para vocês entenderem, em relação à farmacocinética, eles têm uma melhor absorção em meios ácidos. Então, quando a pessoa toma esse medicamento por via oral, ele é melhor absorvido no estômago, por exemplo. Por quê? Porque lá ele não vai se dissociar, não vai se transformar num sal, e aí todo o medicamento, quando ele se transforma num sal, quando ele fica ionizado, dificulta o processo de absorção dele, por algumas características farmacocinéticas que a gente não vai discutir nesse momento. Mas é importante entender que medicamentos que são ácidos fracos, eles têm uma melhor absorção em ambientes ácidos. Por quê? Porque eles não sofrem ionização. Enquanto medicamentos que são bases fracas, eles têm melhor absorção em ambientes básicos, como o exemplo dos anestésicos, dos anestésicos locais. Por isso que quando a gente vai tomar, vai extrair algum dente, precisa da anestesia, precisa da aplicação da anestesia, essa anestesia, o odontólogo diz que não pega quando o dente está inflamado, porque quando ele está inflamado, ele está num ambiente ácido, e o ambiente ácido não vai favorecer a absorção, e posteriormente distribuição desse medicamento que é uma base fraca. Então, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são ácidos fracos, e isso é importante para saber a melhor forma de sua absorção, que seria pelo estômago.
né? Ele tem, se eu tenho uma aplicação local também, ele tem facilita a absorção dele, né? Porque eu estou passando em um ambiente inflamado ali, e aí isso vai facilitar também a absorção. Ele pode, né? A gente pode encontrar ele em diferentes apresentações, né? Sólidas, líquidas, né? Comprimidos, soluções, emulsões. Então ele pode ser encontrado em diferentes. E ele possui alguns diferentes tipos de ação, né? Mesmo eles inibindo a ciclooxigenase, né? Eles podem inibir essa ciclooxigenase de diferentes formas. Eles podem inibir a ciclooxigenase de forma reversível, de forma irreversível, de forma parcialmente reversível, certo? Então tem diferentes formas de ação. Tem uns que são mais específicos para um tipo de ciclooxigenase do que um outro, né? O exemplo são os inibidores da COX propriamente dito, né? Que são os salicylatos que a gente vai ver posteriormente, né? Mas aqui, então, é preciso a gente entender como que eles agem para a gente entender a diferença entre essas diferentes classes. Então, basicamente, nós temos duas COX principais, a COX-1 e a COX-2. Existem, né, alguns estudos que têm mostrado em alguns modelos animais a presença de uma COX-3, que sugere-se que o paracetamol tenha uma ação, né, específica ou mais direcionada para essa COX, certo? E nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Qual a diferença entre essas duas, a COX-1 e a COX-2? A COX-1 é uma COX constitutiva, ou seja, ela está expressa no nosso corpo a todo momento. Para quê? Para catalisar a síntese de prostaglandinas constitutivas. Nós precisamos de prostaglandina, né, no nosso corpo para quê? Para proteção gástrica, nós precisamos de prostaglandina para manter, né, um processo de dilatação harmônico, né, em pequenos vasos, principalmente em vasos em arteríolas renais e vênulas, né, renais. E nós temos a COX-2. A COX-2 é uma COX induzível. O que é uma COX induzível? Ela só é expressa e expressa em altíssima quantidade quando ela é estimulada por uma citocina. Então, ela só vai ser expressa quando ou uma citocina ou um outro, ou um pump, ou um dump. Então, quando que ela vai ser expressa? Ela vai ser expressa durante o processo inflamatório. Então, o nosso interesse farmacológico primordial seria a inibição da COX-2. Entretanto, os primeiros medicamentos que foram desenvolvidos, os primeiros anti-inflamatórios não esteroidais, eles inibiam a COX-2 e a COX-1 e a COX-2 de forma similar, tá certo? E foram os salicilatos o primeiro. Só que com o passar do tempo, esses inibidores eles foram se demonstrando, né, apresentar muitos efeitos adversos desagradáveis, principalmente o desenvolvimento de úlceras estomacais, porque inibia, né, o processo de produção de prostaglandinas para proteção gastrointestinal, tá certo? E aí, depois de muitas pesquisas, foram desenvolvidos os inibidores da COX-2, né? Qual a diferença entre o mecanismo de ação? Se vocês perceberem, a COX-2 ela tem um sulco maior, certo? Ela tem um canal, né, um sítio ativo muito maior. Então foram construídos anti-inflamatórios não esteroidais mais volumosos, foram inseridos anéis aromáticos maiores para que esse medicamento ele não conseguisse entrar, né, no sítio de ligação da COX-1, mas fosse possível a sua interação com os sítios da COX-2, diferente dos anti-inflamatórios mais antigos que tinham poucos ou quase nenhum, né, anel aromático, e isso permitia a interação dele com muita facilidade nos ciclos de ligação da COX-1. Então essa é a maior diferença, certo? Os inibidores, tanto da COX-1 quanto da COX-2, eles conseguem se ligar aos dois sítios. Entretanto, o da COX-2 só consegue se ligar ao sítio da COX-2. Por quê? Porque o sítio
da COX-2 ele é muito maior. E os medicamentos direcionados para eles têm um volume muito maior. E esse volume não permite a sua interação com os sucos da COX-1, tá certo? Então é basicamente, depois que eles interagem com a COX-2, eles vão inibir, eles vão agir como sendo um antagonista. Ou seja, eles vão impedir que o ácido araquidônico, que é o ácido araquidônico, araquidônico é o precursor dos lipídios, né? Desses glicolipídios aqui, né? Desses mediadores lipídicos que vão contribuir para o processo inflamatório, prostaglandina, tromboxano, leucotrieno também. Então, para que isso aconteça, para que tenha essa conversão, o ácido araquidônico ele precisa interagir com a COX, tanto a COX-1 como a COX-2, e aí ele vai, né, produzir primeiramente a prostaglandina H, e essa vai derivar várias outras prostaglandinas, inclusive o tromboxano. O que é que os anti-inflamatórios fazem? Eles bloqueiam a COX, fazendo com que o ácido araquidônico não interaja com ela e, como consequência, eu não tenho produção das prostaglandinas, tá certo? Alguns efeitos adversos que eu já tinha comentado, desagradáveis em relação aos inibidores não específicos da COX, é a presença de distúrbios gastrointestinais, algumas vezes aparecendo sangramentos, né? Outros sangramentos também em outras partes do corpo podem aparecer. Por quê? Por causa da inibição do tromboxano. E aí, por isso, tem que ter muita cautela na utilização desses medicamentos em pacientes que são suspeitos de alguma doença que pode levar a uma hemorragia ou alguma doença hemorrágica, por exemplo, a dengue, né? Então tem que ter muito cuidado em se utilizar AS, por exemplo, né? Ácido acetil salicílico na dengue. Por quê? Porque esse medicamento ele inibe de forma irreversível a COX. E aí a COX ela também está presente nas plaquetas para a produção, para a síntese de tromboxano. Entretanto, diferente das outras células que têm núcleo, a plaqueta ela não consegue sintetizar novas COX. Então, quando eu inibo de forma irreversível uma COX dentro de uma plaqueta, ela não consegue nunca mais produzir tromboxano. E isso vai potencializar ou vai agravar ainda mais algum paciente que tem algum distúrbio hemorrágico. Pode levar a hipopotassemia também e pode levar a nefrotoxicidade. Por que pode levar a nefrotoxicidade? Principalmente em pacientes que já têm algum comprometimento renal. Por quê? Porque eu preciso ter uma vasodilatação razoável para que eu tenha um fluxo constante e adequado do sangue, né, para os glomérulos. Entretanto, né, os pacientes que estão tomando AINES, eu tenho um aumento da vasoconstrição. Por quê? Porque eu perdi essas prostaglandinas que promovem a vasodilatação periférica. E aí, como eu tenho uma maior vasoconstrição, o calibre desse vaso diminui, aumentando a pressão do sangue que vai para os glomérulos, podendo causar alguma lesão. Então, pode acontecer essas situações que são efeitos adversos importantíssimos. E por isso que, posteriormente, surgiu, né, a necessidade de desenvolvimento de novos fármacos e aí apareceram, né, os coxibes. Entre os anti-inflamatórios não esteroidais, é importante a gente destacar também o paracetamol, que ele é considerado um anti-inflamatório não esteroidal, entretanto, ele tem um efeito anti-inflamatório muito fraco. O efeito dele é mais direcionado para um efeito analgésico e um efeito antipirético. Ainda não está claro, né, por que essa diferença, qual o mecanismo de ação. Mas alguns estudos já têm mostrado que ele tem uma maior ação sobre o sistema nervoso central, por isso que eles vão agir mais como antipirético e analgésico, e ele tem pouca ação sobre as COX dos tecidos periféricos, que são aquelas que realmente vão estar envolvidas no processo inflamatório em si. Outros estudos têm mostrado uma relação, né, de interação específica do paracetamol com um tipo de COX que chama-se COX-3, que também está presente em maior quantidade no sistema nervoso central, certo? Então tem que se avaliar isso também. E dentre os anti-inflamatórios não esteroidais, nós temos os salicilatos,
né, que eu já comentei que foram um dos primeiros a serem desenvolvidos. Qual a desvantagem em relação ao uso dos salicilatos? É porque eles inibem a ciclooxigenase de forma irreversível. E aí, como eles se ligam de forma irreversível, né, é importante que tenha a cautela de uso dele aqueles pacientes que têm problemas hemorrágicos. Mas eles são bons anti-inflamatórios, são bons analgésicos, bons antipiréticos e eles são utilizados muito como antiagregantes plaquetários. Por isso, muitos pacientes que têm histórico de acidente vascular cerebral ou de infarto do miocárdio, eles usam de forma constante, em baixas concentrações, esses medicamentos para eu evitar o risco de trombose, né, nesses pacientes. Também pode, esse medicamento ele pode desenvolver, né, síndrome de Raynaud, né, com encefalopatia, mais uma hepatopatia, mas isso é mais raro de acontecer, né, a utilização desses medicamentos. E os coxibes, né, os coxibes, como eu falei, são aqueles medicamentos que eles vão inibir de forma específica a COX-2. Isso foi muito importante porque diminuiu, né, a agregação plaquetária, diminuiu o efeito sobre a agregação plaquetária, né, teve menos sangramento, teve menos dispneia, teve menos dispepsia, né, que é como uma consequência, né, da não proteção gástrica que estava ocorrendo, mas também, né, com o tempo começaram a aparecer alguns efeitos adversos, que aí fez com que as autoridades de controle sanitário, né, ficassem mais atentos ao seu uso. Isso fez com que muitos coxibes fossem retirados do mercado brasileiro. Se eu não me engano, foi em 2024. Muitos saíram. Certo? E por que isso? Porque os pacientes que tomavam esse medicamento começaram a continuar tendo insuficiência renal, né? Alguns apresentavam doença cardíaca grave, né? Insuficiências hepáticas e um maior risco de desenvolvimento de acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio, né? A hipótese é que, né, eu preciso da COX, né? A COX-1 ela é importante, né, para a ativação do tromboxano, né, e das prostaglandinas. E a COX-2, né, ela vai estar lá inibindo de forma muito específica os mediadores pró-inflamatórios, mas não interferem muito nos mediadores anti-inflamatórios ou associados à agregação plaquetária. Então, a hipótese é que acontece meio que um desvio. A inibição da COX-2 faz com que eu tenha essa inibição dos mediadores pró-inflamatórios, mas faz com que também eu tenha uma intensificação da ativação dos tromboxano, né? E esse aumento da ação dos tromboxanos faz com que eu possa ter mais agregação plaquetária, favorecendo assim o desenvolvimento de trombos, ok? Aqui algumas vantagens e desvantagens em relação ao uso desses dois medicamentos. Não vou falar tudo, mas eu queria que vocês entendessem o seguinte: de cima para baixo, nós podemos observar um aumento da especificidade para a COX-2. Lembrando que os únicos medicamentos que são realmente específicos para a COX-2 são os coxibes, são os únicos que são específicos. Todas as outras classes, salicilatos, ácidos acéticos, derivados dos ácidos acéticos, derivados dos ácidos propiônicos e os oxicans e os fenamatos, todos são inespecíficos. Eles agem tanto na COX-1 como na COX-2. Porém, aqui nós temos uma redução. Os que agem mais na COX-1 são esses daqui, ó, os salicilatos. À medida que vai descendo, eu vou diminuindo a ação sobre a COX-1 e aumentando a ação sobre a COX-2. Isso é importantíssimo para verificar a melhor conduta terapêutica, né? Se eu tenho um paciente que tem um risco de gastrite, ulceração grande, eu não vou estar administrando, né, esse tipo de medicamento, esses salicilatos, ácidos acéticos, etc. Entretanto, se eu tenho pacientes que têm, né,
risco de acidente vascular, risco de infarto do miocárdio, eu não vou estar associando os coxibes. Se eu tenho paciente que tem as duas situações, aí que eu tenho que ter cuidado e verificar qual a melhor conduta. Porque ele tem risco de gastrite ou de ulceração e ele tem risco de infarto do miocárdio. O que é que eu vou fazer? Eu posso pegar alguns desses medicamentos intermediários, o naproxeno e o ibuprofeno são muito utilizados nessa situação e geralmente eu conjugo eles com algum inibidor da bomba de próton. Né? Isso é uma das sugestões que pode ser utilizado. Outras questões que devem se atentar, né, em relação a eles, tanto em relação a vantagens e desvantagens, por exemplo, esse daqui eles têm um custo maior e a avaliação da segurança também é muito maior. Então a gente já sabe como é que ele age, já está muito claro, tem mais de 100 anos de desenvolvimento esses medicamentos. Eles têm, esses daqui, né, eles têm uma menor, e causam uma menor irritação gástrica, né, quando comparado ao ácido acetil salicílico, mas mesmo assim tem ainda irritação gástrica, certo? Enquanto esses mais aqui, eles são, eles têm menos, eles causam menos irritação gástrica, porém a desvantagem é que eles podem estar associados ao maior risco de infarto do miocárdio. Então tem que se avaliar sempre essas duas coisas, ok? A outra classe de medicamento que eu queria falar com vocês são os glicocorticoides. Diferente dos anti-inflamatórios não esteroidais que vão agir em uma enzima, inibindo essa enzima, os glicocorticoides eles vão agir a nível genético, a nível gênico, inibindo a expressão, eles vão inibir a expressão de mediadores inflamatórios, certo? Como que eles vão fazer isso? Eles entram, eles conseguem atravessar a membrana plasmática. Quando eles atravessam a membrana plasmática, eles se ligam a receptores específicos, que são receptores de glicocorticoides. Depois que eles se ligam, eles vão interagir com fatores de transcrição específicos, inibindo a expressão de muitas moléculas de adesão, inibição da própria ciclooxigenase 2, inibição de enzimas, de quimiocinas. Então, eles vão inibir vários fatores importantes. Então, basicamente, como é que ele vai agir de forma geral? Qual é o mecanismo de ação? Inibição de expressão proteica. Então, ele vai hiperregular citocinas pró-inflamatórias como IL-1, IL-6, TNF, diminuir a produção de IL-2, que é uma citocina que a gente já discutiu, importantíssima para a proliferação de linfócito T, né? Ele vai inibir a ativação do NF-κB, que é o fator de transcrição para fatores inflamatórios, entre outras ações importantíssimas, certo? E temos também, né, de forma mais potente ainda, os imunossupressores, que eles vão inibir, né, algumas vias importantes da ativação dos linfócitos T. E aí esses imunossupressores aqui, eles são muito utilizados principalmente em pacientes que se submeteram a algum tipo de transplante, né? Eles são muito utilizados nessa situação, ou em alguns pacientes que têm câncer e o processo inflamatório está muito intenso e está envolvido com isso, né? Então, ou em algumas situações eles utilizam esses medicamentos, esses imunossupressores em pacientes com câncer para inibir a proliferação da própria célula tumoral, né? Porque eles vão agir também nesse mecanismo de regulação da proliferação celular. Dentre os imunossupressores, nós temos os inibidores da calcinerina e os agentes antiprofiláticos. Os inibidores da calcinerina, né, nós temos dois representantes, que é o tracolina e a ciclosporina. Uma das mais conhecidas é a ciclosporina. O que é que esses medicamentos eles fazem? Eles inibem a produção da IL-2, certo? Como que eles vão inibir essa produção da IL-2? Lembra que eu falei para vocês que quando nós temos a ativação do linfócito T, isso ocorre em 3 etapas, a primeira, a segunda e a terceira. Na segunda etapa é a etapa de sobrevivência ou etapa de sobrevida. Nessa etapa, que ela é mediada pelas moléculas coestimulatórias,
O que é que deve acontecer? Certo? Essas moléculas coestimulatórias, elas interagem, ativam uma via de transcrição que promove a síntese de IL-2, que é essa via aqui, ó, a vida, a via do NAFT, certo? Do NAFT, que é um outro fator de transcrição que induz a expressão de IL-2. O que é que esses medicamentos fazem? A ciclosporina e o tracolina. A ciclosporina e a tracolina, eles vão inibir uma proteína que é importantíssima nesse processo, que é a calcinerina. Então, eles vão inibir a calcinerina. A calcinerina está aqui, ó, na via de regulação da síntese da IL-2. Inibindo a calcinerina, eu não vou ter a ativação do NAFT. E aí, não tendo a ativação do NAFT, eu não vou ter a síntese de IL-2. Aí, essa IL-2 ela vai ser produzida, e aí, como eu falei para vocês, ela vai interagir em receptores específicos, que é o receptor da IL-2. O receptor da IL-2 também é conhecido, tem uma cadeia importante, que depois a gente vai ver isso, que é a cadeia, né, do CD25. O CD25 é uma proteína de membrana que faz parte do receptor da IL-2. Muitas vezes, para inibir a IL-2, eu inibo o próprio receptor. Então, voltando aqui, a IL-2 ela vai ser produzida, sai, né, da membrana celular e vai agir em receptores da própria célula ou de outras células. Quando ela age aqui, ela vai, ó, ativar essa via de ativação, que é uma via de ativação mediada por um fator de transcrição chamado de mTOR. Esse mTOR, né, induz a proliferação celular. Então, a IL-2 age aqui, ativa essa via e aumenta a proliferação da célula. Nós temos um outro medicamento que age nessa via, mas só que agora ele não vai inibir a síntese de IL-2, porque a IL-2 já foi produzida. Ele vai inibir a função da IL-2, ou seja, eu tenho IL-2, a IL-2 consegue agir no seu receptor, mas ela não consegue induzir a proliferação. Por quê? Porque ele bloqueia o mTOR. Ele vai bloquear o mTOR. Então, esses medicamentos eles podem agir em diferentes frentes, em diferentes vias de ativação. Muitas vezes, eles são administrados em coquetel, em associação. Eu tenho associação de ciclosporina com cirolino. Para quê? Para que eu potencialize o efeito desses medicamentos. E aí eu tenho também os antimetabólicos, também podem ser usados. Os mais conhecidos são a azatioprina e o micofenolato. Esses medicamentos eles são muito utilizados também em pacientes que têm câncer. Por quê? Porque para diminuir, reduzir a resposta proliferativa dessas células. O que é que basicamente esses medicamentos eles vão fazer? Eles vão inibir a doação, né, de nucleotídeos para o processo de replicação do DNA. Basicamente eles vão fazer isso. Então eles vão inibir a doação de, né, de bases nitrogenadas, né? E aí essas bases nitrogenadas não vão poder fazer parte, né, da constituição do novo DNA. Se eu não tenho replicação de DNA, se eu não tenho processo de replicação gênica, eu não vou ter proliferação celular. Então é basicamente isso que eles vão fazer. E aí, por último, nós temos os anticorpos monoclonais. Anticorpos monoclonais são terapias muito caras, mas muitas vezes muito eficazes. São utilizados basicamente quando todas as outras opções elas foram descartadas, certo? Nós temos vários, né, anticorpos monoclonais. Eu vou exemplificar, né, para vocês aqui, né, esses três, né, que são os anticorpos monoclonais anti-CD3. Se vocês lembrarem, o CD3 é um receptor para linfócito T. Todo linfócito T tem CD3 e para que eu tenha ativação, o CD3 tem que participar também. Esse anticorpo monoclonal, né, ele interage com o CD3. Quando ele se liga ao CD3, ele impede a interação do CD3 com a célula apresentadora de antígeno. Se eu não tenho essa interação, eu não vou ter ativação do linfócito T. E outra coisa também são
os anticorpos anti-CD25. O CD25 é um antirreceptor do IL-2. Então, como o CD25 é um receptor da IL-2, se eu tenho um anticorpo que bloqueia o CD25, a IL-2 não vai conseguir interagir com o seu receptor. Se ela não consegue interagir com o seu receptor, ela não consegue iniciar a cascata de ativação que induz a proliferação. E por último, aí nós temos vários. Nós temos anti-TNF, nós temos anti-L6 e cada vez mais, né, nós temos o desenvolvimento de mais e mais anticorpos monoclonais. Por quê? E aí o bom disso é que ele age de forma muito específica. Eu vou inibir um receptor, eu vou inibir uma citocina, e isso cada vez vai deixando o tratamento mais específico e causando menos efeitos adversos, certo? Isso daqui é somente alguns insights em relação à farmacologia, os mecanismos de ação de alguns anti-inflamatórios e imunossupressores, mas é importante que vocês se aprofundem um pouco mais no conteúdo, né, para avaliar de forma mais detalhada, né, esses mecanismos.